Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Nós somos da Da20 Consulting e Tech e a gente preparou um bate-papo muito legal, muito bacana para falar sobre inovação e automação na indústria e logística, com convidados que daqui a pouco vocês já vão descobrir quem são, que são autoridades, são referências também. E se você vai passar ou já passou por essa experiência de automatizar a sua operação, já passou por certas frustrações, dores, né? Noites mal dormidas, né? Ou espera passar por isso, então você está no local correto. Bem-vindo a esse podcast. Para completar a mesa, né? Eu sou o Bruno Afonso, sou CEO e fundador da Da20 Consulting e Tech. E selecionamos, né, esse time de peso que vai se apresentar daqui a pouco para vocês, mas que são referências quando o tema se fala sobre automação, produtividade, melhoria, né, os desafios que a gente encontra no Brasil. Então, passar a palavra para o Alejandro, da ID Logistic. Por favor, se comunique aí, fale para a galera quem você é, fala um pouquinho também sobre a ID e prazer, obrigado aí por aceitar o convite. Obrigado, agradeço aí o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Alejandro, sou diretor de projetos da ID Logistics no Brasil. Legal. Já atuo nesse setor há 30 anos, né? Sempre nesse lado do operador logístico. Para quem não conhece, a ID é uma multinacional de origem francesa, fundada em 2001, presente em 18 países, com uma cobertura de armazenagem de 8,5 milhões de metros quadrados e 42 mil empregados. Está no Brasil desde 2003, foi uma das primeiras subsidiárias a serem abertas fora da França, né? E hoje já é uma operação bem consolidada, onde a gente tem por volta de 60 operações hoje no Brasil e por volta de 10 mil funcionários nesse momento, né? Então, crescendo bastante também, nesse momento onde a logística começou a ganhar cada vez mais destaque, né, e relevância nas questões relacionadas a entregas, né, a própria eficiência e custos operacionais. Legal, muito obrigado. Seja bem-vindo aí. Obrigado. E o José, o famoso Zé, né? Melhor ser Zé. Isso, melhor Zé, né, Zé? O Zé é da Plastipac, por favor, se apresente aí para a nossa audiência. Então, o meu nome é José, eu sempre fui tratado por Zé, sinto mais à vontade. Sou head de operações da Plastipac Brasil. É uma empresa multinacional americana, com presença na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos, onde foi fundada. Igual ao meu colega, a gente também foi a primeira operação fora dos Estados Unidos, foi no Brasil, para servir a empresa Ambev naquela altura. E é uma empresa muito dedicada a um custo de produtividade bastante assertivo, porque o mercado é bastante competitivo, então não nos permite nem ter erros, nem ter desperdício. Legal. E através dessa necessidade nós iniciámos uma jornada de criando um ecossistema de inovação e de automação capaz de corresponder às necessidades do mercado brasileiro. Legal. Eu estou nesse mercado há 35 anos, trabalhei em 7 países antes de chegar ao Brasil, o último foi a Rússia. Olha. Então eu digo sempre que eu vim de menos 50 para mais 50, então o choque térmico foi um pouco bastante acentuado, mas passar por um país que tem recursos limitados, mas oportunidades e criatividades bastante acentuadas, isso me trouxe uma maturidade profissional muito grande. Legal. E a autonomia é parte dessa maturidade e jornada. Muito bem. Obrigado, e obrigado por aceitar o convite também, tá? Obrigado. E aí a deixa da Autômina, que é a responsável por tudo isso também, né? Imagina, somos todos responsáveis, né? Todos Legal. responsáveis. Então a gente está com o André, fundador da Automini. Fala um pouquinho, André, da tua história, da Automini também. Bom, eu sou formado em Engenharia Eletrônica na USP. E durante a faculdade, eu e o meu sócio, a gente era apaixonado por robótica, tecnologias de ponta. A gente acreditava muito que no Brasil era possível ter essa autoestima e desenvolver esse nível de tecnologia. E aí a gente via que na época não tinha muito espaço para engenheiros que tinham essa vontade desempenharem esse papel. Sim. E a gente resolveu empreender na parte de logística, aplicando a tecnologia de veículos autônomos para
empilhadeiras, transpaleteiras e essas máquinas que movimentam o material dentro desses espaços. Legal. E, bom, o sonho era muito grande, né? A nossa ingenuidade também era grande naquela época, mas, ao mesmo tempo, foi fundamental para a gente passar aí os últimos 12 anos desenvolvendo uma tecnologia de ponta, conquistando clientes que são fundamentais, como Plastipac e ID, e clientes que também conquistaram a gente, né? Sim. E tendo essa jornada para desenvolver um produto que, ao mesmo tempo, ele é super inovador, mas que ele cabe dentro da economia brasileira. Então, Legal. ele tem que ser muito flexível, ele tem que ser muito enxuto e, ao mesmo tempo, absorver ali as complexidades e os desafios Legal. de processo, desafios humanos que a operação logística tem. Que legal, que bacana. Mais uma vez, obrigado também por aceitar o convite do bate-papo. Então, a gente está aqui com lendas, né? Também mais de 3 décadas de experiência em logística, automação também. E acho que o primeiro tópico que a gente traz para a conversa é em relação ao panorama do setor, né? A Automini fala, né, há 12 anos já, onde ainda por muito tempo era ainda mato, né? A questão da automação, assim, de desenvolvimento nacional, né? De tecnologia nacional. Queria puxar já o Alejandro para ouvir um pouquinho da tua experiência em relação ao que você está vendo do panorama. Ou seja, o que era, né, dentro dessa evolução desses 30 anos, né, o que a gente tinha, como que a gente foi amadurecendo e como é que você vê o cenário hoje da inovação e automação no Brasil? Quando a gente começa a falar de 30 anos, é muito tempo, né? A gente até falou de algumas coisas aqui antes de começar o bate-papo que denotam esse tempo de Entrega a idade, de experiência. né? Pois é, bom, também 30 anos já não seria tão difícil, né? Sim. Mas é um mercado que, por incrível que pareça, né? A gente está falando sobre outras coisas antes até de começar o podcast, né? De mesmo até como o celular mudou, né? A vida de todos nós, né? Comparado com gerações anteriores. Mas o mercado principalmente de logística, né? Que ganhou um baita destaque na época da pandemia, né? Foi tratado com outro olhar, até pela situação, né? Que todos nós estávamos vivendo. É um mercado que vem evoluindo na sua importância dentro das empresas, das indústrias, e não só a figura do operador, mas a atividade da logística em si, né? E nisso tudo, cada vez mais, não só pela questão do mercado, mas pela necessidade de você ser mais eficiente, né? Mais ágil, mais preciso, mais competitivo, é que você vê a evolução de todas as questões relacionadas à tecnologia, né? Não só a questão de robôs autônomos, mas também a questão de desenvolvimento de ferramentas, né? Quando a gente fala de inteligência artificial para otimizar, né? Cálculos, lógicas que antes você fazia na mão, né? A gente falava antes que não conseguia sobreviver com Excel, né? Muitas pessoas, né, falavam Excel ainda, bom, em alguns lugares você acaba ainda usando muito, né? Mas quando você olha hoje, cada vez mais você precisa fazer coisas que antes você demorava dias em curto espaço de tempo, né? Sim. E acho que soma-se a esse cenário a camada da mão de obra, né, das pessoas, né? Perfeito. A gente vê hoje pelo mercado brasileiro, com todas as complexidades que tem, em muitos locais a falta, né, da mão de obra para você poder operar, trabalhar e entregar, né, o que você está ofertando. E aí, quando você vem com o tema da automação pelo outro lado, isso te ajuda a minimizar esse tipo de impactos, né? Porque você busca fazer com menos pessoas aquilo que antes você fazia com mais recursos, né? Então, quando você olha esses, não vou dizer os 30 anos, porque acho que é muito tempo e é difícil comparar, porque as coisas evoluíram muito rapidamente, mas principalmente quando eu olho a jornada, né? Principalmente quando a gente fala da jornada que a gente teve com a Automi, que é uma jornada de praticamente os últimos 8, 9 anos, né? Quando a gente começa das primeiras conversas que a gente teve, você vê como isso mudou nesses 8 anos. E aí, realmente, você tem uma quebra de paradigma para muitas coisas, que foi a pandemia, né? Acho que para todos os segmentos, a pandemia, com tudo de ruim que ela trouxe por um lado, né, obviamente, por outro, fez com que as empresas tivessem que acelerar processos de transformação de muitos projetos que estavam em algum momento ali engavetados. Você falou sobre a parceria da Automi dos 8 anos, né? Quando você olha para a Automi durante esses 8 anos, essa evolução que teve, tanto na logística e quanto também nas operações da ID, elas são compatíveis? Ou seja, o que você está olhando no panorama do setor foi o que a Automi conseguiu entregar também? Não? Sim, o que eu acho que como tudo tem uma maturidade e uma curva de aprendizado, né? Sim.
A gente começou uma relação 8 anos atrás, mas de fato a relação ela foi acontecer em 2020, em plena pandemia, quando surgiu realmente o primeiro projeto que viabilizou ser implantado. Ainda assim, eu falo, não é uma jornada simples e curta, porque mesmo quando foi tomada a decisão lá na pandemia de ir com esse primeiro projeto, né? Sim. Ainda assim, a gente demorou mais 2 anos até conseguir colocar o primeiro equipamento para funcionar, né? Depois mais um tempo para colocar o restante da frota desse primeiro projeto que foi implantado, né? Legal. Então, não é uma jornada simples, porque muitas coisas que estão fora do teu planejamento surgem. Legal. Mas, com certeza, o envolvimento e aí pelo próprio crescimento da autonomia, das pessoas, da própria estrutura física que a Autonomy começou a ter, é uma evolução impressionante quando a gente compara a primeira conversa 8 anos atrás. Né? Excelente. A gente vai entrar daqui a pouco mais nos detalhes da jornada, né? Que com certeza aí o público muito curioso, né? Saber como que uma empresa que nem a ID, né? Se comporta, né? Numa jornada dessa, como você falou, não é linear, né? Tem vários caminhos ali que a gente tem que ir pivotando no meio do caminho. Exatamente. Aí eu fiquei curioso agora, Zé, sobre panorama do setor, quando você começa a comparar múltiplos países, né? Porque aí você sai lá do menos 50 para o mais 50, é um outro setor, é um outro mercado, que nem o Alejandro comentou sobre, poxa, mão de obra, custo Brasil, sobre as dificuldades que se encontra aqui. Como que você também vê essa questão do panorama do setor de inovação e automação no Brasil, que tudo bem, é dado, mas aí como que a Plastipac se comportou com isso, né? Qual que foi a tua visão? Então, é uma boa pergunta, Bruno. Antes de responder essa pergunta, eu vou enquadrar a forma como eu vejo a automação. Sim. Que está muito associada ao meu porquê, né? Eu, como moleque, o meu pai vinha todos os dias muito triste para casa, desapontado, com a empresa com a qual trabalhava, e eu via o sofrimento dele constante em termos de chegar a casa e trazer para casa um descarregar de adrenalina e de mal-estar. Então eu vejo sempre que qualquer setor e qualquer automação ou tecnologia, ele passa por uma questão muito humana. Sim. Então quando eu olho para a humanização da função, e para mim todas as funções que elas são repetitivas, elas têm que ser automatizadas. Sim. Porque não faz sentido eu continuar a fazer essa função ou por custo, Sim. ou por uma necessidade de não querer arriscar. Então eu vejo que no setor ele está aberto, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, por razões diferentes, talvez depende da cultura da empresa, Sim. depende da cultura do gestor e da visão. Sim. E eu, quando tive esse sofrimento, eu fiz-me a mim próprio uma questão. Se um dia eu tiver a oportunidade de liderar uma organização, de ter o poder de decisão, Legal. eu queria que as pessoas saíssem do local de trabalho felizes, como Legal. chegaram, e irem sem carga para casa. Hoje, Legal. o Brasil está a implementar a NR1, Sim. que vai trazer muita gente de uma maneira forçada a essa mentalidade. Sim. Para os Estados Unidos foi muito difícil aceitar uma tecnologia brasileira, não é? Porque o Brasil não é reconhecido mundialmente como tecnologia. Sim. Mas eu, antes de chegar ao Brasil, tive a sorte de passar num país, que é a Rússia, às vezes até com menos recursos que o Brasil, que às vezes não transmite isso, mas tem, ao nível da indústria. E essa escassez já me trouxe uma mentalidade de escassez. Sim. E quanto mais escassez você tem, mais oportunidades para criar e inovar acontecem. Legal. Então a Autonomy apareceu nesse momento, que eu já vinha com um pensamento de escassez, Sim. para um país que não tem os recursos disponíveis, financeiros, Legal. e eu tinha que automatizar para criar aquela função cada vez mais humana. E isso foi a nossa decisão. Então, quando a gente tomou a decisão, foi para humanizar e o ser humano estar no centro dessa decisão. Não foi ROI, não foi numérica. Falámos, Legal. eu não tirei ninguém, não pus ninguém. E eu acho que até potencializei o ser humano. Porque à medida que eu vou trazer tecnologia, o indivíduo que está ali a fazer uma função que ela é repetitiva e de pouco valor acrescentado, ele tem que se reinventar, ter contacto com tecnologia e a passar a ter um potencial diferente do que ele tinha antes. Então, hoje eu tenho pessoas, talvez para algumas pessoas que estão aqui na sala, são dinossauros, né? 50 a mais, mas ele tem que pegar no iPad, ele tem que cancelar uma ordem, ele tem que interpretar e analisar, tem que entender o fluxo da tecnologia do AMR. Então
em termos de evolução, o que ele era antes da tecnologia e depois da tecnologia, é um ser humano completamente diferente. Ok, Bruno? Então, a nossa decisão foi muito focada no ser humano e também quebrar o paradigma que fora dos países chamados desenvolvidos existem algumas coisas mais criativas, mais inovadoras e até modelos de negócio que a gente começou a fazer lá atrás, bem disruptivos. Então, com a Automi não foi só a automação, mas foi todo um pensamento. Então, foi isso a experiência que nós tivemos. O jeitinho brasileiro pro lado positivo, né? É aquele da gente dar jeito nas coisas, né? Com as soluções que tem, né? Que legal. Muito bacana. Essa foi a nossa experiência. E, André, o Zé e tanto o Alejandro falaram sobre o papel da Automi nisso, né? Então, fala um pouquinho sobre como você como fabricante, né? Olha, porque você está olhando, na verdade, todos os clientes, né? Cada um com uma necessidade específica, diferente, né? De negócio. Quando você faz fazer uma média, assim, um apanhado, né? Como que você vê o panorama, assim, do setor também? Eu tenho quase 1/3 da experiência aqui dos dois, né? Então, vou pegar mais pro final aí do tempo. Tem um comentário interessante que está super alinhado com o que os dois falaram, né, e achei super interessante que o Zé, né? Chama você mais de José, né? Mas vou chamar de Zé aqui. Em vez de falar automação, ele fala humanização do processo. E Automini, o nome Automini, ele vem do sentido de prover uma automação generalizada para os trabalhos repetitivos. E aí tornar uma sociedade mais justa a partir disso. Agora estou filosofando, mas eu vou trazer aqui para a prática. Muitos clientes nossos hoje reportam que não estão conseguindo mais contratar essas vagas de operador de empilhadeira, auxiliar de picking, essas vagas que são super repetitivas, que a pessoa vai ficar ali trabalhando 6 horas de pé o dia todo, todos os dias, que acho que nenhum dos 4 aqui conseguiria talvez ficar 2 dias fazendo isso, né? Sim. E a gente agora tem essa oportunidade de usar uma tecnologia nacional, né? Se fala tanto sobre soberania hoje em dia também, isso é fundamental, porque a gente quer que os nossos clientes também tenham domínio sobre a tecnologia, essa cultura, né? Eles não estão deixando de fazer o core deles porque eles estão automatizando, né? Na verdade, eles vão fazer mais rápido, que é o que o Alejandro colocou. A demanda que existe hoje é fazer aquilo que se fazia em 10 dias em 1 dia. Como que vai fazer isso se não com tecnologia? Acho que essa é a minha contribuição para esse tema. Legal, muito bem. E falando um pouquinho sobre motivações para automatizar, né? Alejandro, o que motivou a ID para automatizar? Que momento vocês chegaram lá e falaram assim, é agora? Na verdade, assim, tem um ponto importante que, como a ID é uma multinacional, né, como a ID presente em vários países, isso é uma coisa que você vê muito comumente já funcionando há mais tempo, como sempre outras coisas fora daqui, né? Então, você pega a Europa, em termos de automação, mesmo nos Estados Unidos, é muito mais avançada, né? A gente sempre esbarrava na famosa conta de tentar buscar um ROI, né? Sim. Só que às vezes, como o Zé colocou, acho que você vai além do financeiro, né? Sim. Então, a cultura da ideia é de inovação, né? Sim. E aí a gente fala que a gente busca adaptar aqui o que a gente tem lá fora, principalmente através de parcerias como essa que a gente tem com a Automini, né? Porque, obviamente, quando você fala de trazer algo de fora, você começa a analisar capital, taxa de câmbio, e aí, se você quer colocar a conta na ponta do lápis, você fala, joga fora a massa e esquece o assunto. Sim. Então, assim, partindo da premissa de que há um interesse genuíno, né? Porque não é só olhando, né, o ROI. Esse eu acho que é o primeiro ponto que foi da jornada. A empresa tem essa cultura, né? Legal. Mas aí, fazendo exatamente, né, um foco no nosso primeiro projeto, você viu, eu falei que começamos nossas conversas com a Automini, dentre outros processos de automação que a gente busca fazer, porque não estamos falando só de robôs, estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de outras possíveis tecnologias que envolvem essa automação. A gente começou a conversar lá em 2017, quando a gente falou, putz, precisamos, né, ter um armazém de 100 mil metros quadrados, eu tenho que transportar pallet de um lado para o outro. Aí você tinha lá o famoso, coloca em cima de uma paleteira, vai lá o operador, vai para lá, volta para cá. E aí
naquele momento a coisa não conseguiu andar. Por vários motivos, a gente acabou não conseguindo avançar. E aí fomos continuando evoluindo, porque a gente, né, tem que ser persistente, né, em toda essa busca pela inovação, com vários outros projetos que a gente acaba tendo. Lá veio a oportunidade, por uma situação realmente atípica, né, infelizmente, de falar assim, bom, precisamos ter alguma coisa a mais. Por questões de segurança, por questão das restrições que tinham, né, mesmo na época, vocês lembram bem a questão da mão de obra, mantivemos todos os empregos, todas as pessoas, mas você tinha que ter uma flexibilização por causa das regras de convivência, distanciamento. Então, você precisava continuar operando, né, ao mesmo tempo que você precisava estar nesse contexto que foi um desafio para todos, porque ninguém estava preparado, né? A gente achava que isso só acontecia em filme, né? E isso talvez foram os principais impulsionadores, né? Olhando não só aspectos de pessoas, de segurança, né? De você realmente ter, com uma automação, uma operação muito mais segura para os colaboradores, né? Para o ambiente de trabalho. E dali que começou o ponto de partida de, talvez agora a gente consiga avançar. Mas, além de tudo isso, acho que tem um ponto super importante que está relacionado, pegando um pouco do que o Zé falou, também nas pessoas que estão envolvidas, né? Então, houve na época, né, o start disso, um interesse comum. Não brinco só da Automini, obviamente, mas da ideia e também do cliente, né, de falar assim, a gente quer ir por esse caminho, né? Porque você pode ter a melhor tecnologia do mundo, você pode ter as melhores cabeças, os melhores cálculos, tudo, mas se você não tiver pessoas que tenham esse espírito, né, de querer fazer e que realmente suportem, apoiem o processo, que nem casamento, nos momentos bons e nos momentos ruins, não vai dar certo, né? Por melhor que seja a tecnologia. Então, foi um pouco desse contexto, eu digo, dessa receita de bolo, se assim a gente pode dizer, que fez com que em 2020 falou, agora a gente vai. Legal. Ainda assim, como um casamento, teve um longo namoro até a gente conseguir botar em pé. Mas foi ali que a gente entendeu que dentro desse cenário era o contexto para a gente começar com o projeto. Legal. E, na sua opinião, nesse casamento, né, nessa jornada, quais são os pontos mais críticos, né? Para quem ou passou por isso e parou no meio do caminho, né, e está pensando de novo, né? Pô, eu quero retomar, estou pensando. Pô, estou ouvindo a galera aí no podcast falando sobre um tema super sensível para mim, porque eu coloquei esse assunto na gaveta ali. Quais foram os pontos mais críticos que vocês, superando, né, conseguiu chegar lá do outro lado? Acho que por mais que você faça todas as análises do mundo, que você avalie todos os aspectos, você nunca sabe exatamente o que é até começar o jogo. Né? Então, a gente fala, né? Até você botar a bola no campo, começar a jogar, você não sabe. Porque surgem coisas que estão fora do teu planejamento, né? Então, falei muito da boa vontade das lideranças, das empresas quererem fazer. Isso é fundamental para começar o jogo, né? Só que na hora que você começa, surgem surpresas. Que quando você fez lá todos aqueles cálculos, aquelas análises, tentou chegar num ROI, tentou não sei o quê, que estava tudo bonito ali na planilha Excel, né? Na hora que você vai para a prática, já não é bem assim, porque surgem coisas, né? Então, a resiliência é uma palavra bonita, né? Meio motivadora, enfim, mas ela é a principal delas, porque assim, se você desanimar quando aparecem as dificuldades... Perfeito. É como se falar assim, casamos, daqui a um ano acaba o casamento e as primeiras dificuldades, né? Exatamente. Então, ali, acho que a gente enfrentou várias coisas que não estavam mapeadas para todos. Né? Para o cliente, para a gente, para a própria Automini. Né? De subir, a gente falou subir muito a régua, né? Então, por ser um projeto que começou a ganhar visibilidade global, né? Então, até o Daniel falou... mas o que é esse projeto com essa empresa brasileira? Quem conhece? Como é que vai implantar numa outra multinacional? Será que todos os aspectos de segurança estão cobertos? Daqui a pouco, né, o robô não vai sair desgovernado aí matando alguém? Então, assim, teve uma longa jornada, que eu falei, a gente começou em 2020, mas o primeiro robô só foi para andar, de fato, em 2022. Porque teve idas e vindas, testes. Vocês estão olhando isso? Porque lá em um site... Não sei aonde aconteceu isso, então temos que cobrir essa situação. O próprio armazém onde ia operar, né? Que era um armazém de temperatura controlada. Mas será que o equipamento não vai travar porque ele não está preparado para essa temperatura? Não chega a ser a Rússia, mas... será que está preparado para isso? Será que ele está em condições de atender? E as pessoas, como é que ficam nesse contexto?
Então, teve que eu falo, são jornadas, né? O motivo inicial em 2020 que permitiu a gente avançar com o projeto. E depois até você colocar o primeiro robô para andar, e mesmo quando o primeiro robô começou a andar, problemas apareceram, o robô não andava na velocidade que se esperava. Sim. Aí entender quais são as interferências, onde que está causando impacto. Mas, de novo, volta talvez ao principal ponto, que é a boa vontade e o apoio das empresas e das lideranças em isso fazer acontecer. Porque, de novo... Fazer dar certo. Exatamente. Porque se na primeira vez que o robô começou a andar, aconteceram problemas. É normal. Qualquer inovação, você passa por problemas. Até você conseguir ter a maturidade necessária, inclusive para crescer, né? Para poder fazer mais. Sim. Só que aí você chega num ponto que se a primeira dificuldade... mas o robô tinha que fazer 15 pallets por hora e fez 5. E ainda não faz 5 toda hora. Mas por quê? Aí você começa a entender... que não olhamos isso, não olhamos as interferências, não estava claro que o pallet, quando vem da fábrica, não está vindo na condição correta, então o robô ele acaba, né? Tendo dificuldades, como o ser humano também teria. O ser humano também sobrepõe mais rapidamente, né? Mas você acabou tendo que trabalhar em todo um contexto de padronização que não estava, talvez, no escopo de todo mundo, porque como ele fazia parte inerente do processo, as pessoas deixavam passar. Legal. Só que para uma automação já é diferente, tem que ser muito... bem quadradinho, bem engenheiro, ela funciona certo. A etiqueta tem que estar no lugar certo, o pallet não pode ter o que a gente chama lá o véu de noiva, que é o plástico solto. Na hora que vier da faia tem que estar no nível certo. Tem uma série de passos que você precisa entender e que quando você faz a conta lá atrás no Excel, você não para talvez ter essa profundidade. E que também faz parte da jornada de amadurecimento das pessoas, né? Das empresas, de entender que, com certeza, para o próximo projeto, isso a gente já tem, né? Junto trabalhando, essas coisas a gente sabe que vai trabalhar. Mas, de novo, acho que não fosse essa boa vontade, né? Esse interesse real das empresas que estavam envolvidas, né? Da Autonomy, nosso e do nosso cliente, de querer fazer dar certo, talvez 2021 a gente teria parado o projeto, né? Então, isso é uma coisa, acho que, independente de qualquer discussão técnica, né? Aspectos técnicos, esse acho que foi o principal pilar fundamental para isso acontecer. Querer fazer acontecer. Exatamente. E lá na Plastipac, Zé, como é que foi essa jornada aí, né? E as principais dores ali, né? Aquele momento que você voltou para cá e disse, não, isso não vai dar certo. Vamos deixar para o próximo ano. Eu vou contar uma coisa, Bruno, que me inspirou ali as palavras do Alessandro e do André, que é o seguinte... Para as pessoas que estão aqui a escutar este podcast, se você quer inovar, você tem que ter um ato de loucura. Não pode ser muito engenheiro e planejado. Nós temos uma cultura muito forte, que nós, na Plastipac, que é uma frase que conecta toda a cultura, que é semear a excelência. Então, tudo o que a gente quer não ser perfeito, mas sermos o melhor que a gente consegue. E temos os nossos valores para nos guiar como os guide rails que nos permite não sair fora da jornada. A escolha foi simples. Eu sou uma pessoa que vive um pouco de loucura. Tudo em excesso. Para mim é 8 ou 80. Não existe sentado em cima do muro. Então as primeiras reuniões com o André e com o Henrique era muito sim e pouco não. E eu me identifiquei. A gente faz, a gente consegue, a gente vai empilhar, a gente não vai conseguir, 2 chega, 3 não sei quê. E como o Alessandro falou, quando chegou à realidade, 1 não chegava, meio não podia andar. Mas nós acreditávamos no sonho. Era parte da jornada e nós queríamos trazer algo completamente disruptivo. Porque o sonho e a loucura juntas, não é? E em algum momento vai-nos trazer visibilidade. E aqui, sendo franco, trabalhamos numa multinacional, quem não aparece é esquecido. E quando você, no fim do mundo, Brasil, mas um país numa dimensão de 220 milhões de pessoas, você consegue trazer algo completamente disruptivo, traz visibilidade. E essa visibilidade é minha, é nossa e é de todo o Brasil. E isso nos trouxe, no momento que nós estávamos a passar um momento conturbado de fazer um downside da empresa, nós escolhemos inovar ao mesmo tempo que fazíamos um downside. Porque então nos permitiu pôr o número certo de pessoas e não interferir na humanização da tecnologia e da robótica e trazer a loucura. Houve muitas discussões. O André, antes da gente iniciar, o WhatsApp funcionava a 24 horas por dia, porque existe, a gente
acaba por se importar uma reputação, uma expectativa criada nos acionistas, e normalmente quem implementa fica no meio, porque continua a acreditar no sonho, que é autónomo, mas tem que dar respostas sem poder queimar a autónomo, mas também não deixar de fazer que os acionistas continuem a sonhar que é uma solução viável e plausível. Então a gente escolheu baseado em quê? No sim, no propósito, na cultura. Legal. E isso é uma experiência que eu tenho nos 7 países que trabalhei. Sempre quando você, que está a ouvir este podcast, vai selecionar uma empresa, você tem que escolher a empresa selecionada através do propósito, das pessoas que a servem. Porque isso é o que faz a diferença. Eu estava a falar que a tecnologia toda a gente pode comprar, toda a gente consegue, tendo dinheiro, encontrar soluções, mas não consegue comprar o Bruno, o André, o Alessandro, o José. Isso não se compra, isso se atrai. Então, quando o primeiro contacto com o Henrique, que eu vi que era um cara lunático, o André, um cara mais comercial, e nessa mistura disse, cara, eu quero fazer parte, eu senti-me, eu quero fazer parte disso, porque é o que o André falou, eu tinha um sonho, e eu senti esse sonho. Aí com as primeiras reuniões com os Estados Unidos, que o Bruno há bocado perguntou, para fazer a ligação com o SAP, né? Para que as ordens e os pedidos e as comunicações acontecessem, os americanos eles eram mais incrédulos do que crentes. Okay? Mas eu tenho uma frase que levo comigo para a vida, que é o seguinte: mudar é muito difícil, Bruno, muito difícil, mas permanecer é irrelevante. Então, se eu permanecer, o que é que vai ser a minha passagem aqui? Zero. Então, por exemplo, eu trabalhei em Inglaterra 8 anos. Existe lá uma fábrica no final da M1. Se eu passar por lá e diz, eu fiz isso, eu participei disso, e foi do ground zero. E às vezes, essa fábrica é de uma empresa dinamarquesa, e um rapaz que eu criámos uma amizade muito grande. Ele tem um quadro dessa fábrica no escritório dele, porque sempre que ele tem uma dificuldade, ele pega no quadro e diz assim, cara, não te esqueças que você fez isto. Então o autónomo é a mesma coisa. E ele diz, olha, não te esqueças que nós fizemos isto. Então essa capacidade de você ter uma referência de sofrimento, porque é por isso que você tem que saber sofrer para poder implementar inovação, e tem que estar pronto para a falha, e se falhar, falha rápido, e recomeça, volta para o dashboard, desenha e começa de novo, mas não para o sonho, porque se a pessoa que está aqui a ouvir o podcast pensa, eu vou comprar a solução perfeita e eu vou entregar, isso não existe em todo lado, até coisas que já estão padronizadas. A gente vai comprar um carro, comprei um carro há pouco tempo e ele tem um problema na roda, e é um carro padrão com todo o dinheiro, vai acontecer. O que é que eu tenho? Resolver o problema da roda. Como é que eu vou resolver o problema da roda? É isso que a autonomia trouxe. Então, a gente sentiu-se muito identificado no propósito, na loucura de querer fazer algo diferente. Então, a seleção foi essa. Aí tem que ter arcabouço, resiliência, como falou, que é fechar num casulo a solução e só expor quando ela já está respirável. Houve momentos que as pessoas disseram assim, porquê é que a gente não dá um passo atrás? Viraram-se para mim, José, porquê é que a gente não dá um passo atrás? Eu disse, não, isto é o futuro. Em algum momento eu vou ter que cruzar essa ponte no futuro. Eu quero ser o primeiro a atravessar a ponte. Eu não quero ser o último. Eu sei que vou ter mais sofrimento, eu sei que vou ter mais problemas, mas eu também vou ter mais aprendizado. E aí eu costumo às vezes dizer lá na empresa que eu tenho um cinto com várias ferramentas. A autonomia faz parte do meu cinto hoje. Então eu vou poder tirar essa ferramenta para outra inovação, como já aconteceu, a gente já fez outro tipo de automação e todas as experiências. E um ponto que o Alexandre falou muito bem, antes de automatizar, tem que olhar para os processos. Qual é o processo que eu preciso automatizar? É este. A partir dali você tem que padronizar o máximo daquele processo, e o benefício da automatização e da tecnologia, ela vai trazer ganhos intangíveis, que eles são os ganhos de todas as padronizações que você vai ter que fazer, que antes elas estavam feitas ao acaso, com probabilidade de erro. Com automação, você quase que zera o erro. E o erro, se for, ele é repetitivo.
Então a solução, ela é única. E quando você tem um processo que ele não tem essa padronização, você pode ter 10 erros, 10 esforços, 10 recursos. Então, é essa capacidade que as pessoas que querem automatizar, que estão-nos a escutar, que têm que ter essa capacidade de fazer isso. E entender o propósito da outra empresa. Não, e que prazer ouvir isso, né, de vocês, pela experiência que vocês têm, porque, assim, quem está ouvindo a gente aqui, muitos engenheiros, né, e de que querem validar, né, todas as teses, e tá correto, né, mas aqui é o aprendizado que, pelo menos eu tiro daqui pela experiência de vocês também, né, o engenheiro sempre vai com aquela mentalidade do PDCA e tá certo, né, tem que planejar, mas também tem que ser o PDCA do outro lado, né, que é o promete e depois corre atrás, né. Assim, se vocês estão trazendo esse pouquinho, essa virada de chave também tem a ver com acreditar, né, da loucura, de colocar a inovação, né, que isso faz parte da inovação. Muitas vezes o que eu percebo é que é esse tempero que falta, né? Para os projetos também avançarem, né? Tem que ter essa confiança. Claro que vem muito de background, né? De vocês, né? De saber também o quanto que vai colocar de energia nessa loucura, né? Com certeza de forma confiante, mas tem que ter. Então, quando desiste, muitas vezes é porque não teve também o apostar também. Porque, né? Bruno, isso é um ponto muito bem. Fazer o plano, ele tem que ser sempre macro. Porque se você é um sonhador, você tem que ser estratégico, não pode ser operacional. O mal dos engenheiros, né? Eles querem sempre levar ao micro. Mas o ser humano ele está no meio, o insumo está no meio, a automação está no meio, está um monte de variáveis. Então, você não vai conseguir planejar, mas tem que estar disposto ao sofrimento. E dizer assim, cara, eu vou me entregar a essa causa. Um cara que é o meu guru de liderança, que é o Simon Sinek, ele acaba por trazer uma questão que é um jogo infinito. O jogo que estamos a trabalhar com a Autonomy é um jogo infinito. Antes de entrar aqui, eu disse, André, eu preciso de uma solução assim. Não, eu já tenho. Nossa, eu estou com uma dor e ele já tem a solução. E às vezes o engenheiro ele fica tanto no desenho e não tem o pensamento colaborativo. Então nós precisamos ter um pensamento colaborativo. O meu conhecimento ele é limitado, mas quando eu junto 4, 5, 6 pessoas todas à volta de uma mesa, eu consigo trazer o melhor delas para as dores que eu tenho. Aí eu, ontem à noite, não dormi, a pensar que tenho que encontrar. Entrei no chat GPT a ver se me dava uma ajuda, também não me ajudou. Aí fui no Google, fui na Toyota, aí eu fui beber um café com a Autonomy. Eu já tenho a solução, o que é que você está a perder esse tempo? Então eu perdi 10 horas da minha vida ontem e podia ter ligado ao André que tinha poupado essas 10 horas, entendeu? Então é essa experiência que eu tenho a dar nessas decisões de escolher as empresas, cara. Não pode ser feito por decreto, ok? Não pode ser feito por decreto. E André, vamos lá, né? Fala um pouquinho dessa experiência do Sim, né? De olharem para a Autonomy, né? Olharem para vocês e, qual Autonomy dá, né? Do teu lado, assim, o que gera isso, né? O porquê vem esse sentimento da Autonomy de, eu quero ajudar a todo custo, como que a gente faz, como que é esse processo aí do apoio, né? Porque tem alguns momentos que você vai abrir mão de uma questão até de roadmap, né? De produto, tem outras coisas que talvez não conversem com o problema. Qual que é essa linha, né? Que vocês seguem, que, feedback melhor do que o cliente não existe, né? Então, que consegue atender esses requisitos. Cara, é muito louco, né? Porque a gente tem um podcast aqui para falar de automação industrial, que é um negócio, né? Eu acho que é o ápice da engenharia, né? Isso. Quase engenharia aeroespacial aí. E a gente só tá falando de questões humanas aqui. Não é? Legal. E assim, eu vou ser muito honesto, assim, minha jornada como empreendedor, eu tive muitas vezes vontade de desistir. Muitas vezes. Sim. Porque você pensa bem, tive uma boa formação, né? Um monte de gente que se formou junto comigo tava ganhando muito mais do que eu. Sabe, o pessoal mais bonito, fazendo exercício, viajando o mundo. E por que não desiste, né? E eu acho que tá linkado a isso, a esse lado humano, porque quem que tem a oportunidade hoje de sentar com os clientes e ter uma conversa dessa, né? Legal. Eu acho que é um momento que tudo isso se paga. E aí, por isso que eu reforço, né? Que você falou, acho que você tinha parabenizado no começo, falou, não, parabéns pelo que você construiu e tal. Sim, Mas
acho que está um pouco mais claro agora que não sou eu, né? Eu sou talvez um mediador dessa história, mas é uma construção conjunta. É a ferramenta que está no cinto ali de utilidades do Zé e que foi construída por ele também. Legal. E aí, acho que até para acalmar quem tá assistindo, que eles foram um dos primeiros clientes, né? E aí eles falam de todas as dores de cabeça que teve e tal, mas tudo isso foram lições aprendidas, né? Antes o carro que o Zé comprava vinha com o pneu furado, com a gasolina adulterada, né? Mas hoje vai ser só uma coisinha ou outra que a gente já vai resolver rápido. Mas tem um ponto importante, André, que você comentou, e acho que também do que o Zé falou, é que assim, de novo, voltamos a um ponto de ser uma jornada e tem que acreditar. Qualquer projeto que você faça vai ter problemas. Por melhor que você tenha planejado, por melhor que você tenha desenhado. E aí, voltando, acho que no ponto sobre as pessoas. São as pessoas que vão fazer com que o projeto dê certo. Então, brincando, não é um projeto que envolveu... Falo somente a minha área, né? Envolveu muito o time operacional, envolveu muito o time de recursos humanos, o time de segurança, de safety, porque, obviamente, no final, a gente fala, inovação está no nosso DNA, mas segurança é o nosso maior valor, né? Então, uma empresa que hoje tem 10 mil funcionários aqui, 40 no mundo, assim, não tem nada pior para a gente que aconteça alguma coisa com alguma pessoa. Então... vamos falar de inovação, falar de um monte de excelência operacional, mas acima de tudo isso vem segurança. Legal. Então, quando você olha isso, você fala assim, como é que eu não vou ter o pessoal de segurança, né, de HSE envolvido nisso, né? Legal. Eles são fundamentais para isso, exatamente para fazer aquela que eu falo de advogado do diabo. Eu falo, mas peraí, você olhou isso aqui? Isso. Você olhou aquilo ali? Você realmente está certo de que isso vai funcionar, né? A gente todo mundo começa a ler pensando no exterminador do futuro, né? Acha que vai matar todo mundo depois das máquinas. E não é imaginar que essas perguntas é porque está torcendo contra, é porque está torcendo a favor. Exatamente. A gente teve, o André lembra, calls infinitos com a França, tanto do nosso lado, do nosso cliente, porque, vamos discutir aqui a solução, o sensor tal, a forma tal, tem que ter uma faixa aqui, tem que ter um setor ali, mas como é que você mapeia mesmo, como é que você vai garantir que a pessoa não vai se jogar na frente? Então, são todas essas coisas que, de novo, você volta a pessoas, né? Então, tem que ter o louco, o sonhador, como o Zé comentou, mas se todo mundo não tiver engajado nisso, e a alta liderança das empresas, né? E dos três lados, né? Do cliente nosso e principalmente dele, porque ele podia falar assim, desisto, não dá mais, isso aqui não está fechando, vou parar por aqui, mas se os três lados realmente fossem lá, vamos em frente, temos que entregar, com certeza o projeto não estaria aqui e não estaria abrindo porta para outros projetos que não são somente a paleteira autônoma, né? A gente fala de outras coisas mais lá na frente. Ótimo, perfeito. E, bom, depois dessa jornada inteira tem o colher o resultado, né? Que é também uma das grandes barreiras, né? Quando alguém pensa em fazer inovação, automação, fala assim, poxa, como é que eu vou garantir esse resultado, né? Tem a questão da loucura, tem a questão, né? Porque a loucura muitas vezes não se encaixa no PowerPoint, né? Na hora de apresentar para o conselho ali, na hora de apresentar para os tomadores de decisão, né? Quando fala de resultado, tanto ID quanto Plastipac, que tipo de resultados tangíveis vocês trazem para a mesa? Acho que um ponto importante quando a gente olha essa operação, né? Ainda mais do ponto de partida que ela começou naquele período crítico, né? Sim. Hoje você olha uma operação que absorveu demanda de volume, né? Que permitiu você, em nenhum momento, falar assim, vamos desligar ou vamos reduzir quadro, muito pelo contrário, até pelo período que a gente se encontrava. Então, é uma operação que absorveu demanda, né? Tem um equipamento lá, melhorou outros aspectos, como o Zé bem colocou, te força a fazer coisas que talvez no processo normal você não faria, né? Então, que são ganhos intangíveis. Você não consegue falar assim, mas por que se eu não olho ali o véu de noiva no pallet, pô, isso aí pode causar um acidente. Às vezes ele passa batido porque as pessoas acabam não olhando. Sim. Por que se eu não estou colocando etiqueta no lugar tal, que também funciona para o operador, né? Se eu constantemente tem que ficar procurando no pallet a etiqueta, quantos segundos ele perde com isso? Então, legal. Acho que foi muito acho que o Zé colocou assim, a gente fica tão preocupado, não que não seja importante, né? São todas empresas e temos que ter resultados, né? Mas a gente acaba ficando muitas vezes tão preocupado no ponto de partida de validar a inovação que tem que ser só o dinheiro, quando às vezes os ganhos intangíveis eles são tão ou mais relevantes que o retorno do dinheiro, né? Legal. Então, essa questão de padronização, ele leva não só a organização, né, a questão visual, mas leva também a
tempos, né, de você ser mais eficiente, mas principalmente segurança, porque se você força, né, que essas coisas aconteçam, no final você vai ter uma operação muito mais controlada e segura também. Né? Então, óbvio, traz essas questões de você, numa tal situação onde você tem uma demanda forte de mão de obra, né, e pouca, né, oferta, né, e ainda mais em algumas regiões que são muito críticas, né, porque você tem o cenário do país, né, em termos de redução de desemprego, que é muito positivo, mas eu falo que tem alguns lugares que não tem nem desemprego, né, então que a pessoa ela sabe que se ela não quiser trabalhar uma semana ela não trabalha e daqui a uma semana já está empregada. Então, quando você olha todo esse contexto, realmente ela traz os resultados, né, que você busca. Mas, é o que eu falo, uma jornada, porque às vezes o PowerPoint ali, ou que você começou a discutir, não necessariamente ele se reflete já de imediato. Que talvez é o maior ponto onde as empresas largam. Né? Quando ela fala assim, pô, mas você me prometeu lá na apresentação que ia trazer, não, vamos parar aqui porque estou gastando a mais aqui, estou não sei o quê, então não vai dar certo. Então, mas os resultados vêm, é que isso tem que ser realmente muito sólido, analisado, uma construção e saber que no meio do caminho você vai ter que ajustar. Legal, excelente. E lá na Plastipac, Zé, como que vocês calculam, né, esse ROI? Hoje eu vou dizer os pontos que a gente consegue passar para quem nos está a escutar, que foi ganhos absolutos. Número 1, o Alessandro já falou, padronização de vários insumos. Então eu tinha insumos de vários tamanhos, de várias medidas, em que o erro coisa. Então a primeira situação foi padronizar todos os insumos disponíveis para que o AMR coloque. Segundo foi a otimização do layout. Ter um layout limpo para que possa, como o Alessandro falou, em segurança transitar pessoas, empilhadeiras, AMR, tudo numa forma saudável. E isso trouxe-me um layout para a fábrica que hoje é um exemplo. Quando vêm visitas, tanto de fora como clientes que nos visitam, eles veem um ambiente limpo, desimpedido e quase sem ninguém. Depois, as pessoas foram levadas para tarefas de valor acrescentado, para aquilo onde o ser humano nunca vai deixar de existir. A gente sabe que o futuro é tecnologia, mas se é tecnologia, com o humano no centro dessa necessidade. Então, hoje, eu tenho a ver qualidade, a ver melhoria contínua, a ver questão de manutenção preditiva e prescritiva. Então, o ser humano foi levado para tarefas de maior valor. E refletindo isso, hoje, 70% dos meus colaboradores estão a tirar um curso superior. Porque a tecnologia, ela impulsiona as pessoas a dizer, eu tenho que me atualizar. Então, hoje eu tenho um workforce em que eles não se ficam satisfeitos com aquilo que eles têm. Então, 70% hoje dos meus operadores logísticos e da logística está a tirar um curso superior. Muita gente escolheu fazer ciência de dados, automação, porque está ali nos olhos vistos deles. E eu consegui ter melhores pessoas. A gente acabou de fazer, por fim, uma pesquisa do Great Place to Work, com 99% de aderência à pesquisa, e tivemos um índice de satisfação de 94%. Então a gente acredita que no interior de São Paulo a gente deve ser a primeira empresa industrial do Great Place to Work e devemos estar no Brasil em 30º. Então isso, para mim, é o nosso maior valor, porque a gente põe as palavras em resultado e em tecnologia. E as pessoas reconhecem isso através de uma pesquisa confidencial. E para nós é um motivo de satisfação atingir essas metas. Traz-nos um problema que agora a régua está lá em cima, se falta 1% para 100% de aderência e não pode baixar. Mas é uma história que, outra vez, a automação, que não foi só com o autónomo, a gente tem um ecossistema bem robusto dentro da Plastipac em termos de automação e inovação. Isso permite-nos ter este resultado completamente tangível, de que as pessoas se sentem bem no ambiente em que estão. Muito bom, muito bom. E para encerrar, então, aproveitar essa aula aí, essa experiência toda, né, vamos pensar, agora, quem está do outro lado assistindo a gente, vai assim, não, por onde que eu começo isso, né? Então, se pudesse passar uma recomendação, né? Não estou na ID, não estou na Plastipac, são empresas já referências, né, que respiram a inovação. Puxa, ainda estou numa empresa que ainda está caminhando nisso, né?
quais seriam as macroetapas, né? Por onde começaria? Imaginar se o Zé e o Alejandro começassem numa outra empresa ali e com essa vocação para inovação que vocês têm, mas a empresa ainda não tem essa vocação, ela ainda está se amadurecendo. Quais seriam os grandes passos que vocês dariam, assim, como se fossem macroetapas para começar essa jornada? De convencimento também, né? De convencimento também. A primeira etapa que tem que ter é conhecer a cultura e o propósito da empresa. Okay? Depois, uma identificação da dor. E eu costumo, como eu passei 7 países, eu tenho um segredo aí, uma dica. Opa, para aí, quem está a escutar, uma dica que é assim: começa pelo mais fácil. Legal. O que tem mais resultado. Porque isso é que... Encontra os malucos, né? E aí, enquanto aí autónomo, mas escolhe a dor mais fácil de resolver. Legal. Porque isso vai-te dando credibilidade. Legal. Então, primeiro, eu quando cheguei, por exemplo, quando cheguei na Rússia, ou na Inglaterra, ou na Ucrânia, Malásia, Vietnã, Canadá, eu digo assim: onde é que está a doer mais? É ali. Quanto tempo é que aquilo vai me levar para fazer aquela jornada? 1 mês. Cara, não. Aqui, 1 semana. Vai dando essas pílulas de satisfação à diretoria. Sim. Aí você vai ganhando a confiança. Sim. E aí você começa, aos poucos, a tornar-se um centro de referência. Sim. E aí a sua credibilidade de escolha, ela aumenta. Então a dica que eu tenho é escolher sempre a dor mais fácil de resolver, mapear todas elas, resolvendo uma por uma, mas escolher a que é mais fácil, para depois, quando for para a grande, como o Alessandro falou, você tem a credibilidade, tem a confiança, tem a resiliência, já tem a caixa de ferramenta toda preparada no seu cinto, e você vai tirando e a empresa está consigo. Agora, se não existe confiança e se não existe o mesmo propósito da empresa alinhado, por exemplo, nos nossos valores está a inovação desde o início, 1967, que a empresa foi fundada, e sempre começou a inovar desde a sua fundação, mas às vezes você pode estar com um diretor, com alguém que não tem a mesma aderência, o mesmo grau de confiança. O Evandro, que é o nosso diretor-geral, a gente vive da mesma loucura, então é mais fácil. Então você tem que escolher uma empresa e um lugar em que o seu propósito de vida e o seu porquê está identificado com a empresa, e as pessoas à sua volta, que também são os decision takers, têm que estar no mesmo sonho. Senão, você tem que sair e escolher outra empresa. Eu trabalhei numa empresa de 17 anos, e eu saí porque quando entrou uma diretoria, os meus valores de vida deixaram-se de identificar. Então eu escolhi sair. Porque há coisas que eu não me vendo, não me corrompo. Então eu saí, porque eu vivo dentro desses valores que eu expliquei devido à minha história de infância. Então o conselho que eu tenho para as pessoas é: escolha a dor menor, escolha uma empresa parceira que tenha um produto bom. Como o André falou hoje, o produto é bem diferente. A gente contou as dores para trazer resiliência às pessoas, não é para os assustar. Mas o André hoje tem um produto que ele é muito perto da perfeição. Depende do lugar onde estamos. E é um produto brasileiro e nós queremos levar para fora. A gente sabe que a gente quer estar parte desse sonho de convencer a matriz que a solução é boa. Então esse é o conselho que eu tenho a dar às pessoas. Ok, Bruno? E você, Alejandro, qual que é o manual aí, se existe, né? Pelo menos ali para passar para as pessoas? Eu vou te falar que o Zé já falou bastante coisa, né? Então... que acho que está muito alinhado com o que a gente pensa, né? Tudo parte da cultura e do propósito, né? Então, a gente pode ser louco em algum momento, pode querer fazer, mas você nunca faz nada sozinho, né? Então, a pessoa que quer ir por um determinado caminho que está relacionado, e não estou falando só de robôs autônomos, estou falando de qualquer outra tecnologia ou processo que você queira implantar. Se você não tem, né, o teu ecossistema em volta que está abraçando essa ideia, não vai dar certo. É o que eu falo. Se a gente... o operador que está lá, né, que é o cara que está ali do lado convivendo com a máquina, ele não absorver isso da mesma maneira, entendendo que não é uma ameaça, que é porque vai dar uma oportunidade para ele crescer, ou para que vai tirar um trabalho mais desgastante que ele está fazendo, e ele não abraçar essa ideia, e ele fala assim, bom, vou prejudicar aqui o robô o tempo inteiro, vou ficar parando na frente dele, aí ele não vai fazer os pallets lá por hora que ele teria que fazer, e eu vou continuar mantendo o meu emprego. Então, parece às vezes simples, né? Mas essa cultura que está muito, não só intrínseca no DNA da companhia, né?
Não só falando da própria ideia, mas de qualquer outra empresa no mercado. Mas de você realmente ter as pessoas envolvidas no projeto é o que faz a diferença para você começar o ponto de partida, né? Tem que ter essa boa vontade de querer fazer, né? Legal. Acho que o segundo ponto também que você coloca e também é super válido, não adianta você querer, né, andar 200 por hora se você não tem um carro que anda só 50, né? Então, tá bom, começa com pequenas coisas. A gente não foi direto para uma solução, até porque tem o campo de automação ele é muito amplo, né? Sim. Não só em termos de robôs, mas em outros tipos de tecnologias, né? No cinto de utilidades, né? Como o Zé comentou. Mas você tem que escolher as batalhas que você vai guerrear em qual momento, né? Então, você fala, agora é o momento para isso? Eu falo, a gente começou a conversa com o Autônomo, falando especificamente dos robôs autônomos, em 2017. Né? E brinco que essa é uma história particular que a gente brinca com o André, né? Do parte do relacionamento, que assim, se eu for falar, putz, não deu certo lá em 2017, lá em 2020, quando a gente voltou, né, a falar para tentar retomar o tema, a gente fala assim, não, mas lá em 2017 não deu certo, então não vou nem mais olhar esse assunto, né? São coisas assim, porque lá naquele momento não era o momento para fazer, né? Talvez ali naquele momento, seja porque fosse o momento da Autônomo, ou própria da ideia, ou daquela operação, talvez não era o momento para fazer. Então, você escolher essas... Temos outros projetos que demoraram 3, 4 anos para se consolidar. Porque alguém em algum momento falou, isso aqui acho que vai dar certo. Não, você tá louco, não vai dar, não vai funcionar. Aí você vai, até o momento que você acha. Então, você tem que escolher essas batalhas, os momentos que você tem que... né, querer batalhar, guerrear elas, porque aí, e obviamente, com todo o envolvimento desse ecossistema, das áreas, das pessoas que vão estar participando, é o fundamental para dar certo. Então, é como a gente vê em outros, não só empresas, em esporte, né, quando você fala de um jogo de futebol, não é só o goleiro, não é só o atacante, todo aquele grupo de pessoas tem seu papel. E entender isso e fazer com que esse grupo faça com que isso dê certo é fundamental. Não é só o engenheiro, não é só o louco que teve ideia, mas tudo isso tem que estar muito bem alinhado entre todo mundo. E aí é o que tem tudo para dar certo. Mas tem que ir passo a passo. Às vezes tem que dar uns saltos maiores que a perna, né? Porque senão também você sempre... da loucura ali, né? Exatamente. Mas você tem que saber em que momento o que escolher, porque oportunidade tem todo em qualquer campo. Talvez não é o momento hoje de um robô autônomo, mas você pode fazer ali um desenvolvimento de um software que você gere ali alguns ganhos, né, com inteligência artificial de tempo da pessoa estar gastando um trabalho desgastante, às vezes pode ser um equipamento, ou seja, acho que isso hoje quando você olha as empresas, o parar para olhar e tentar entender melhor onde estão as dores e como tratar elas, é o que faz total diferença para você conseguir avançar nessa jornada. Muito bom, muito bom. E André, para encerrar, né? Quem também está trilhando essa jornada, né? Ou já se decepcionou com a jornada, ou está querendo começar também, está entusiasmado do outro lado depois desse bate-papo. Como que é esse início, né? Qual a recomendação que você passa para a empresa, quem vai procurar a Automini, quais são as condições que precisam ter, como que é o formato? Fala um pouquinho como é que é esse início. Na jornada do empreendimento como um todo da Automini, a gente começa ali com um protótipo, né? E aí encontra alguns clientes malucos para fazer alguns pilotos no começo. E tem que resolver muitos problemas, né? Até chegar num produto sólido. E sempre existe essa ânsia de, quando que a gente vai estourar, né? Quando que, assim, o mercado vai abraçar a gente vai crescer e tal. E aí a gente começa a resolver ponto a ponto. Então, então o cliente ele busca um robô que seja mais robusto e que esteja o tempo todo disponível. Legal, a gente foi resolveu isso. O cliente ele busca um robô mais produtivo, mais rápido. Bom, a gente foi e resolveu. O cliente ele busca uma assistência próxima, constante, reciclagem de treinamentos e tal. Fizemos isso também. O cliente busca um bom preço, a gente correu atrás. O cliente busca prazo também. E hoje, a barreira que sobrou, ela não está mais na nossa mão. Qual que é essa barreira? Inclusive, a gente viu uma pesquisa outro dia que, tudo bem, esses são itens, digamos, básicos hoje em dia, né? É incrível, né? São vários itens complexos de conseguir, mas hoje isso é básico. E para um tomador de decisão numa grande empresa adotar uma inovação dessa, o maior problema hoje é o medo de errar. É o medo de dar errado
e aquilo virar um risco de imagem para ele dentro da empresa. Olha. Só que assim, e aí eu faço a provocação, né? Tanto você, se você sente isso, todos os seus pares e todos os concorrentes também sentem isso. E você pode ser o diferente. Legal. Você pode sair na frente. E para sair na frente, você não precisa dar um baita de um salto. A maior parte dos nossos clientes, tem alguns clientes que são mais maduros e fazem projetos maiores. Mas, de longe, a maior parte dos clientes são clientes que fazem projetos de 2 robôs para automatizar um processo. E que é acessível. E trazer ali um chamariz Sim. e uma provocação interna dentro da empresa. Legal. Então, você pode arriscar de uma forma segura. Sim, legal. Muito bom. Olha, é interessante essa questão, né? Porque a gente está com dois convidados aqui que mesmo com medo, né, foram também, né? Mas eles Essa são fora da curva, esses dois aqui. Mas né? que sirva de Pioneiros. exemplo também, né? E, poxa, que bacana isso daí. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui o bate-papo. Lembrando que a parceria entre DaVinci e Automini é para também trazer essa luz, né, sobre inovação, trazer pessoas de referência de mercado também. Obrigado, Zé. Obrigado, Alejandro. Obrigado, André. Também. Bate-papo super bom. Por mim, ficaria aqui horas ainda, né, falando aí sobre essas ligações do WhatsApp aí de madrugada, como é que eram, enfim. Para você que tem mais interesse sobre o tema, segue as redes sociais aqui da DaVinci Consulting Tech, entre em contato conosco, que a gente vai ter todo o prazer também de compartilhar mais cases iguais a esse, tá ok? Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Prazer. Tchau.